Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar a respeito do Sol, na minha visão, como que o Sol funciona no modelo de Terra plana, né? E deu um tempinho agora para fazer, estou fazendo esse vídeo agora, 1h30 da manhã. Então pessoal, o Sol, na minha visão, ele não é algo físico, né? Como muitos já estão comentando. O Sol é uma reprodução de um raio, de uma espécie de laser, seria uma espécie de feixe de laser, que vem de cima, da parte de cima. E o que acontece, pessoal? Nós temos o domo, que ele serve como uma lente, e essa lente ela acaba convergindo o sinal desse feixe de energia que vem da parte de cima. Então nós temos aqui o domo, né? A representação do domo, essa linha. E nós temos esse feixe aqui, ó, esse feixe aqui que vem da parte de cima. Considere um laser, vai, para ser fácil de compreender. Você tem ele é totalmente paralelo, pode ver que ele vem paralelo, né? Ele não curva. Quando ele passa pelo domo, ele diverge, tá vendo? Ele faz ele muda essas linhas paralelas que está vindo desse feixe. E existe um ponto que ele se encontra. Esse aqui seria o ponto que a gente chamaria de ponto focal. Sabe quando a gente é criança, que a gente pega uma lente, coloca no sol e você ajusta a lente para que tenha um ponto mais brilhante possível? Antigamente a gente fazia isso para queimar formiga, né? Maldade. A gente fazia isso para queimar formiga. Então aqui, no caso do Sol, acontece o mesmo efeito. Ele vem totalmente paralelo, mas quando ele passa pelo domo, ele ele diverge essa luz aqui, ele muda o ângulo dessa luz, justamente para fazer o quê? Para concentrar. Essa energia que vem daqui de cima, ela já é grande, mas quando ela passa pelo domo e ela faz isso daqui, o que acontece? Existe uma concentração de energia, só que como houve essa convergência aqui, o que vai acontecer? Só vai existir um ponto de intersecção que vai ter a maior energia transferida, e esse ponto ocorre bem aqui, ó. Se vocês verem aqui pelo desenho, ocorre bem aqui, e é onde o nosso Sol é produzido, ele é criado aqui. Mas aí vem uma pergunta, né? Mas se houvesse um ponto focal aqui, a gente verifica no telescópio, é muito redondo, é muito perfeito. Se fosse o ponto focal de uma luz, ele não seria uma luz assim irregular? Na minha visão, se fosse algo criado aqui na parte de baixo, aqui na parte da atmosfera, onde a gente tem uma pressão, onde a gente tem oxigênio, a gente veria sim essa luz de uma forma bem irregular. Não veria uma esfera bonitinha que nem a gente vê no telescópio. Mas o que acontece? Ocorre um fenômeno aqui que só pode ser reproduzido da parte de cima, onde não tem oxigênio. O que acontece? Nessa parte aqui, onde o Sol está, é composto de vários gases. Eu vou salientar aqui 3 que eu acho bastante importante, que é o argônio, o hélio e o hidrogênio. Existem outros gases, tá? Não é só esses, mas esses aqui para mim é um dos principais. O que acontece? Como a gente está num ambiente aqui de baixa pressão, de muito baixa pressão, e que contém esses gases aqui, se cria um ambiente para que quando esse ponto focal ocorre o que? Uma ionização. Ele cria um bolsão. Eu diria que isso aqui seria uma espécie de uma fusão a frio, tá? Não é fissão, é fusão a frio.
E como tem esses componentes aqui envolvidos dentro desse ambiente, o Sol cria um bolsão, ele vira o quê? Ele é como se ele virasse um balão incandescente, mas a frio, tá? A frio. Esse fenômeno ele ocorre a frio, ele não está criando reação de fissão, de explosão, de geração de radiação, não daquela forma, tá? Como se fosse uma bomba atômica. Seria uma fusão a frio. Então você tem o quê? Um fenômeno interessante que você cria uma bola incandescente perfeita dentro desse ambiente. Se não existisse esses gases aqui, o que ia acontecer? A gente não ia enxergar esse ponto focal. Então o que acontece? Nessa parte de baixo aqui, quando a divergência aumenta aqui, ó, aqui você já não tem essa potência que tem aqui nessa intersecção. Aqui você já não enxerga mais, você só enxerga aqui. Então, o Criador, quando ele fez isso aqui, ele fez tão perfeito que o domo ele cria essa convergência perfeita. Essas componentes aqui estão aqui justamente para que nesse exato ponto aqui crie esse efeito bonito que a gente vê do Sol. E o Sol faz todo esse contorno, né, na Terra plana. Vai fazer todo o contorno, vai e volta, e sempre aqui dentro, sempre aqui dentro. Então assim, se nós pudéssemos ir lá, a gente veria só uma bola, né? Mas ela seria uma bola, não é nada pesado andando lá, viajando lá em cima. Na verdade é só um bolsão de uma fusão que ocorre, que está circulando lá em função do raio que está variando. Nos próximos vídeos, tá pessoal, eu vou fazer o experimento para mostrar para vocês como que esse feixe aqui se movimenta na Terra plana. Como que ele se movimenta. Como que ele é gerado, na minha visão, né? Como que ele é feito na parte de cima. E como que ele faz esse movimento de espiral, indo para o centro e depois voltando. Virando o nosso verão e depois indo para o verão do Ártico. Então eu vou explicar como que acontece esse fenômeno. E aí eu vou também mostrar o seguinte. Nós temos... Vou puxar um pouquinho aqui. Nós temos o campo magnético aqui na parte de baixo da Terra, que é o que indica a nossa bússola, mas nós temos na investigação que eu estou fazendo a respeito da Terra plana, nós temos nessa parte de cima, bem no centro onde tem a Polaris, um outro toroidal magnético variável. Esse toroidal magnético variável é o que gira as estrelas e o Sol, tá? Então eu vou estar mostrando na prática, tá? No próximo vídeo, como que esse fenômeno ocorre, ok? E para exemplificar um pouco melhor, eu tenho um equipamento de um cliente meu, que eu estou fazendo manutenção, e eu vou mostrar como isso aqui ocorre na prática, tá? Não esse fenômeno em si, tá? Porque eu não tenho como reproduzir isso aqui no momento. Mas eu vou deixar um link também para vocês a respeito de máquina de solda TIG. Máquina de solda TIG, tá? Essa máquina de solda, ela vai te dar uma noção do que eu estou querendo me referir. A respeito principalmente do argônio. O que acontece? Nessa máquina de solda você tem que ajustar argônio perfeitamente para que a solda seja perfeita, a sua reprodução. E eu vou deixar aí um link a respeito dessa máquina de solda e vocês vão ver o efeito que ocorre quando se solda. É um efeito muito parecido do Sol, vocês vão perceber isso daí. Eu trabalho com manutenção industrial há mais de 15 anos e acompanhei muito o ajuste de máquinas de solda, tipo TIG, MIG, e o fenômeno é muito bonito. Para você ter uma solda perfeita, principalmente nas peças de carro, né? Onde precisa ter uma solda boa e resistente. Então eu vou deixar um link a respeito dessa máquina de solda e se vocês puderem, assiste do começo ao fim. Vocês vão perceber uma certa semelhança com o brilho do Sol. E o que acontece?
A gente está ouvindo falar muito sobre inversão magnética, que o Sol está ficando mais brilhante. Por que o Sol está ficando mais brilhante? Na minha opinião, é uma alteração nesses gases aqui. Ó. Esses gases estão alterando nesse ambiente que está ocorrendo aqui. Essa alteração pode ser por causa de vulcões que estão gerando há muitos anos já os gases, e de tempo em tempo ele chega num ponto bem crítico, que o Sol fica bem brilhante, se aproximando bem do azul. Quando você faz um ajuste de solda com o argônio, você coloca muito argônio ou menos argônio, você percebe que a solda ela sai de um avermelhado para um azulado. Então é muito interessante essa especulação, né? Sobre o Sol estar funcionando com esses gases aqui. Na minha visão, seria o mais ideal para uma Terra plana. E eu vou demonstrar para vocês agora esse ponto focal, como ele funciona, como que ele funciona na parte prática, tá? Na parte prática, com o laser que eu tenho aqui de um cliente, um laser que eu estou fazendo a manutenção. Esse laser é um marcador de peça, tá, pessoal? Ele é para fazer marca de peça, número de série, tá? E é muito interessante para poder exemplificar. Nesse laser eu vou fazer uma explicação rápida. Eu vou fazer um desenho aqui agora, só explicando como que acontece. Esse laser, pessoal, que eu tenho aqui, ele manda o sinal do laser igualzinho acontece aqui, ó, na Terra plana. Um feixe, ele manda um feixe de laser. E logo na frente do feixe do laser eu tenho uma lente, tá, pessoal? Eu vou até desenhar aqui, ó. Nesse próprio papel para mostrar como que a semelhança é incrível, né? Esse laser que eu tenho aqui do cliente, ele tem aqui uma saída, ele manda o sinal de laser. Eu tenho um espelho aqui. Esse espelho reflete o laser para baixo e depois embaixo eu tenho uma lente, ok? E aqui vem a peça que vai ser marcada, certo? Aí eu vou mostrar para vocês o que acontece. Esse laser, quando ele entra aqui, ele está paralelo igual aqui, ó. Ele está paralelo. Vem até aqui de forma paralela. Quando ele entra aqui, pessoal, ele faz isso aqui, ó, com o sinal. Ele faz isso. E eu tenho o ponto focal aqui. Ok? Aí o que acontece? Nesse ponto é o ponto de maior concentração de energia. Eu vou mostrar para vocês agora o laser na prática. Aí vocês vão comprovar aí como que funciona essa ideia aí. Como que é esse pensamento aí, ok? Então, pessoal, agora eu vou demonstrar para vocês. Desculpa a bagunça aqui do laboratório. Então, esse aqui é o laser, tá? Ainda não fechei, que eu já fiz a manutenção. Vou estar fechando a tampa. É o laser. Essa aqui é a parte de comando. É a parte de alimentação, que vai alimentar o laser, mandar o comando para ele. Aqui nós temos o software. Software onde a gente programa o que a gente quer escrever no laser, tá? Essa aqui é a cabeça que imprime, é onde está o laser propriamente dito. Aqui eu tenho o laser que vai emitir aquele sinal que eu falei. Aqui dentro vai ter um espelho que vai jogar esse sinal para baixo. Vou te mostrar uma outra cabeça aqui. Esse aqui é o mesmo que tem ali, tá, pessoal? É o mesmo laser, só está virado. Então eu tenho o laser aqui, ó, 150 watts de potência, 150 watts. Então ele emite esse sinal aqui, sai aqui, passa pelos espelhos e desce e passa pela lente aqui e converge. Faz aquilo que eu te falei, aquilo que eu falei lá na explicação. Então o que acontece? Agora vamos fazer o seguinte. Tem uma coisa aqui no laser que é muito importante para nós. É ponto focal. Tem um recurso aqui no software que eu vou fazer o que?
eu vou descobrir o ponto focal para eu poder ajustar a máquina, para eu poder ajustar para que a peça fique naquele ponto de maior transferência de energia. Então eu vou colocar aqui, ó, Distance Pointer. Aí nesse Distance Pointer, ele gera um laser pequenininho. Esse aqui não machuca, tá, pessoal? É só de guia. E um outro quadradinho, que é tipo uma mira, que para você ajustar a mesa, para que ele fique no ponto focal, tá vendo? Olha lá, se eu subir demais, fica fora do ponto focal. Se eu descer demais, também passa do ponto focal. Então, ó, sobe e desce. Então aqui, bem onde tem a intersecção entre a mira verdinha e o ponto vermelho, é o melhor ponto de transferência de energia, seria o ponto focal de ajuste, tá vendo? Do laser. Então vamos fazer um teste, por exemplo. Vou colocar aqui alguma coisa para ser escrita. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Vou pegar alguma coisa para ajudar aqui. Erguer. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Só um momento, pessoal. Vou pegar uma caixinha aqui. Não ficou perfeito o ponto focal ainda, tá vendo? Mas vamos deixar assim só para a gente poder fazer um teste. O que eu vou fazer? Agora eu vou mandar marcar, tá? Vou mandar o laser marcar o que eu escrevi ali. Deixa eu dar uma afastada aqui para não ficar muito próximo. A lente. Vamos ver. Olha lá, pessoal, vou marcar agora. Opa. Ok. Marcando. Ok, então o laser fez a marca. O ponto focal não estava perfeito, mas se nota que houve a impressão, né? Que grátis, energia livre. Maravilha, né? Agora, pessoal, note o seguinte. Eu vou tirar do ponto focal e vou deixar mais baixo. Ficou mais baixo, agora perdeu o ponto focal. E vou mandar imprimir novamente. Olha o que acontece. Nós temos uma marcação bem fraquinha. E isso acontece também se eu subir. Quer ver? Vou colocar aqui algo para erguer um pouco mais. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó, deixei bem mais alto agora. Vou mandar imprimir. Olha o que acontece. Mais fraco. Então, o que acontece é isso, pessoal. Se eu tiver o ponto focal perfeitamente, eu vou ter uma transferência maior de energia naquele ponto. Vou ter uma energia concentrada naquele ponto. Olha a diferença. Olha a diferença. Então, pessoal, dentro dessa explicação do modelo de terra plana, como eu compreendo, como eu tenho investigado, para mim é o mais óbvio de estar acontecendo, ok? É esse encontro do ponto focal junto com esses componentes, argônio, hélio, hidrogênio e outros, tá? Bom, pessoal, assim que possível vou estar postando mais vídeos. Eu também estou sabendo que vai ocorrer algum tipo de mudança na política do YouTube. Estou vendo os canais aí falando a respeito. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link do Telegram, para a gente poder estar avisando quando tiver algum vídeo, ou se porventura o YouTube vier a derrubar
o canal, posso estar colocando vídeos em outros locais, né, em outros servidores e avisando pelo Telegram onde está. Ok, pessoal? Não é para passar propaganda, não é para ganhar dinheiro, ok? Não tenho essa necessidade, pessoal, disso aí. Maravilha, então vamos ficando por aqui hoje e que o Criador seja louvado sempre, porque toda honra, toda glória é para Ele. Quando a gente estuda essas coisas, não é para entender como Deus funciona, como Ele funciona, porque na verdade Ele fez tudo isso, então não tem nem por que eu explicar, né? Quem criou não tem que ser explicado. Mas quando a gente vê essas coisas assim que Deus deixou pra gente analisar e olhar, é pra gente admirar. Então eu admiro muito essa criação e procuro cada vez mais respostas para como certas coisas estão funcionando, porque a gente acaba descobrindo tantas coisas que são escondidas da gente. E isso é só a ponta do iceberg. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.